História da Universidade de Buenos Aires, leciona sobre História Econômica do Trabalho e Organização Sindical na Argentina, é pesquisador do CONICET e também membro do Centro de Estudos e Investigação em Ciências Sociais. A Marina propôs para a gente discutir o desenvolvimento do teletrabalho a partir da perspectiva marxista das transformações então, após a pandemia. E ela também vai analisar um pouco a legislação nos diferentes países, comparando com a recente lei sobre home office que foi aprovado na Argentina. A segunda da Remi e vice-presidente da ABET. A Cida vai trazer a questão, vai discutir com a gente o conceito do teletrabalho, dados sobre teletrabalho no Brasil e também o resultado de uma pesquisa recente que ela acaba de realizar e também, claro, vai discutir a questão da regulação do teletrabalho no Brasil. A ideia é dar no máximo 20 minutos para cada uma. Se alguém quiser, eu posso, se uma das duas precisar, eu posso avisar quando faltar 5 minutos. A gente vai começar com a Marina, depois a Bride, e aí a gente abre para o debate. Marina, você pode começar, por favor? Sim, boa tarde. Obrigada, Ana, pela apresentação. Obrigada também, Maria Brides. Um prazer poder compartilhar essa palestra hoje. Eu sou muito grata também como a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista e como a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho por ter me convidado a participar desta palestra hoje, que tomara seja muito produtiva, porque o tema, o tópico é muito atual e eu acho que tem uma importância muito grande para o movimento operário em nossos países. Então, o tempo é curto, vou começar direito. Quando nós estudamos o teletrabalho, eu acho que uma de nossas primeiras tarefas é debater, pensar melhor todos os mitos que a burguesia espalha o tempo todo sobre o teletrabalho. E eu acho que desses mitos é a ideia de absoluta novidade do teletrabalho. Eu acho que se nós pensamos o teletrabalho, o home office, desde a perspectiva marxista dos processos de trabalho, nós podemos acessar, podemos avaliar melhor e entender em que sentido é uma novidade e em que sentido não é. E isto não é um vício de historiador, eu sou historiadora, mas tem também consequências para a legislação, porque se nós temos em nossa mente, se nós lembramos de outras formas do trabalho que não são feitas nas dependências do empregador e pensamos nas formas, nas ferramentas judiciais, legislativas que o movimento operário criou para essas formas, temos mais ferramentas no momento de debater a legislação para o teletrabalho. Então, eu acho que não temos que esquecer essa história, porque nos dá também precedentes legislativos que nós podemos
aproveitar hoje. Eu dizia, o teletrabalho não é uma novidade absoluta. Desde o início do capitalismo, os empresários recorreram, usaram formas do trabalho fora de suas empresas. O Verlag System foi uma forma laboral prévia, precedente ao capitalismo mesmo. Surgiu com ele. Sim? Depois apareceram outras formas, como o trabalho domiciliário mais tradicional, aquele trabalho feito pelas costureiras, alfaiates, aparadores dos sapatos, sim? Que não era feito nas dependências, muitas vezes não era feito nas dependências do empregador, porque o empregador preferia poupar as despensas correntes, poupar em edifícios. Além disso, era melhor para ele ter os trabalhadores espalhados para enfraquecer a luta de classes. Por isso, o trabalho tem tido muitas tendências a concentrar-se e desconcentrar-se. Tem sido concentrado e também tem sido espalhado em diferentes momentos históricos. Por favor, meu português e minha pronúncia não é a melhor. Se algo não, você não entende, por favor, me perguntam, sim? Está ótimo, Marina. Obrigada. Então, na história nós tivemos diferentes momentos de concentração do trabalho e outros momentos de concentração. Isso teve a ver com mudanças técnicas e com a luta de classes. Por exemplo, no último momento de concentração do trabalho, após a Segunda Guerra Mundial, com o auge da luta de classes, os trabalhadores domiciliários atingiram muitos direitos e, então, o trabalho espalhado já não era tão beneficioso para o empregador. Ainda mais, tem alguns países que tinham proibido o trabalho domiciliar. Então, após a Segunda Guerra, muito desse trabalho foi concentrado nas fábricas, nos talheres. Mas, após dos anos 70, com um novo processo de enfraquecimento das leis trabalhistas, com todo o processo de flexibilização laboral, o trabalho domiciliário tradicional voltou a crescer. Nessa mesma época também foi o início do teletrabalho, do home office mais moderno. Mas qual é a diferença do novo trabalho a domicílio, do teletrabalho, frente ao velho teletrabalho a domicílio? O que nós temos é uma mudança técnica, uma nova ferramenta, o computador e as tecnologias da comunicação. Aqui, desde o análise dos processos de trabalho, temos uma dificuldade, uma complexidade. Por quê? Porque o computador pode agir como uma ferramenta ou como uma máquina. Nós falamos de uma ferramenta quando o operário mantém o controle do processo do trabalho, mantém a qualificação. Sim? Mas falamos de uma máquina quando é a mesma máquina quem faz o trabalho, quem tem a qualificação, e o operário é um apêndice dela, é secundário frente a ela. Mas
como um computador, o movimento não é único. Se nós pensamos num periodista, um jornalista ou um pesquisador, sim, ele usa o computador como uma ferramenta. A pesquisa não é feita pelo computador, é feita pelo jornalista, pelo pesquisador, que usa o computador como uma ferramenta. Mas, em outras atividades, o computador virou uma máquina que pode fazer diretamente o trabalho do empregado, do operário. Isso depende muito do software. Temos o software que vai fazer algumas tarefas, como o passar ao texto áudios ou as traduções, mas ainda não tem sido muito perfeccionado para completar todo o trabalho, mas vai nessa rua, nesse sentido. E muitas atividades têm sido mecanizadas pelo ordenador. Quais são essas atividades? São principalmente atividades do setor terciário que não tinham sido atingidas antes pela mecanização. Muito trabalho de escritório, sim? Muito trabalho de vendas, no mundo todo. O trabalho de vendas é um dos que mais teletrabalho tem. E muitas atividades das profissões liberais, advogados, contadores, gráficos, publicidade, diferentes atividades de sectores profissionais. Mas nem todas as atividades podem ser realizadas na forma de teletrabalho. Essa questão é uma questão que tem sido posta sobre a mesa pela pandemia. Sim? Nós fomos obrigados a trabalhar em forma remota, mas não todas as atividades atingem uma boa produtividade sendo realizadas como teletrabalho. Sim? Eu acho que a pandemia vai acelerar, vai fazer muito mais rápida a mudança do regime do trabalho, como aconteceu em seu momento com a Segunda Guerra Mundial. Muitas transformações, mudanças importantes catalisam, fazem mais rápidos, mais velozes, muitas transformações do mundo do trabalho. Eu acho que isso vai acontecer com a pandemia e o teletrabalho. Mas nem todas as atividades podem ser, hoje, realizadas como teletrabalho com a mesma produtividade que na forma tradicional. Isso ocorre, por exemplo, com a educação. Sim? A educação de massas, a escola elementar, mídia, não pode ser realizada como teletrabalho. Nós vemos como os maestros, os professores têm muita sobrecarga laboral, e isso não é só pela forma do teletrabalho, mas que na forma presencial nós, professores, fazíamos muitas atividades ao mesmo tempo que não podemos fazer em forma sincrônica à distância como teletrabalho. Então, não é que
porque tem muitas pessoas que estão falando do que, ao menos na Argentina, tem muitas pessoas falando de que a educação toda vai mudar, vai virar para o teletrabalho após a pandemia, e eu acho que não, porque temos evidência de que a produtividade de trabalho, de educação, em forma de teletrabalho é menor. Então, as horas de trabalho são maiores para ter um resultado de uma qualidade inferior. Mas, em outras atividades, sim, podemos esperar uma ampliação do teletrabalho. Então, é importante debater a questão da sua legislação. Sim. Uma primeira questão que é importante levar em conta, levar em consideração. Eu acho que não temos uma determinação técnica das leis, das condições do trabalho. O teletrabalho não deve ser necessariamente um trabalho precário. Até agora tem sido um trabalho precário. Por quê? Porque não tem sido legislado, ou tem sido muito pouco legislado, e também porque sua expansão coincide, sua expansão se dá no mesmo tempo que a expansão da flexibilização laboral, num momento de perda de direitos trabalhistas em todo o mundo, de enfraquecimento das leis trabalhistas. Então, a mesma coisa acontece com o teletrabalho, e ainda mais porque, como não tinha uma legislação específica, o problema foi maior. Ô, Marina, desculpa, só para falar que faltam 5 minutos, tá? Tá bom, vou tentar de falar rápido. O que acontece com a legislação que temos? A legislação que temos no mundo é muito débil, muito fraca. Muitas vezes são só recomendações. Pensemos que na Suécia não tem uma legislação obrigatória para as empresas. Só tem, na Suécia, recomendações que os empresários podem ou não podem levar em conta. Na França, que é como um modelo onde todos olhamos para ver o que acontece com a legislação, e o direito à desconexão digital da França de 2016 virou como um modelo para o mundo todo. Mas o que aconteceu na prática com esse direito à desconexão digital da França? Esse direito foi muito publicitado, mas, na verdade, a legislação era muito mais fraca do que parecia, porque só diz a lei francesa, só diz que o direito à desconexão digital tem que ser negociado em acordos coletivos. Mas, se a empresa tem menos de 50 empregados, é um empregador quem decide a normativa. Sim? E, como nós sabemos, neste momento, muitas vezes os acordos coletivos que se firmam são muito fracos, ou são acordos que hoje a flexibilização do trabalho avança. Sim? Então, ainda a legislação francesa é muito fraca. A mesma coisa acontece com a recente legislação argentina. Parece uma boa legislação, porque fala
direito à desconexão digital, porque fala de voluntariedade e reversibilidade do teletrabalho, mas depois deixa toda a regulamentação, toda a letra pequena para os acordos coletivos de trabalho. E não cria um organismo de fiscalização do trabalho, do teletrabalho. Quando o trabalho está muito espalhado, um órgão especial de fiscalização é necessário para que a lei seja cumprida. Isso acontecia com a lei de trabalho a domicílio que nós tínhamos na Argentina. E essa lei foi muito boa e funcionou quando tivemos um órgão de fiscalização do trabalho domiciliário. Quando esse órgão foi destruído, a lei virou letra morta. Então, órgãos de fiscalização são muito importantes e também é muito importante trabalhar sobre a jornada laboral, porque a lei diz que o trabalhador domiciliar, teletrabalhador, tem o mesmo direito que o trabalhador na empresa, mas fala de trabalho por objetivo e não estabelece a carga laboral. Então, se meus objetivos laborais não podem ser atingidos numa jornada laboral normal, eu não vou ter direito a uma jornada laboral normal. É a velha lei do trabalho domiciliário da Argentina tinha uma regulação da carga laboral para assegurar que o operário tivesse direito a uma jornada laboral de 8 horas e a descanso semanal. A nova lei do teletrabalho não tem nem órgão de fiscalização, nem nenhuma regulação da carga laboral que permita fiscalizar o cumprimento da jornada laboral. Vou deixar aqui, depois posso ampliar alguma coisa. Ô, Marina, muito obrigada. Bride, é você. Tá. Bom, também quero agradecer a Remi, essa rede que está nos conectando e favorecendo, né, os nossos contatos e conversas sobre as pesquisas, e a ABET, né, Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, né, que vem aí também nesse processo de debates, né, de organização dos debates. E assim, Marina, é um prazer conhecer você, tá? E agradecer também a Ana e ao Elcimar, né, que organizaram essa proposta e nos convidaram. Eu acho que a Marina já adiantou adiantou muito da discussão em torno, por exemplo, do conceito. Realmente, teletrabalho não é uma novidade, no entanto, e até por conta disso que a Marina nos trouxe, uma das questões que se coloca, então, quando se fala do teletrabalho, é do que eu estou falando, né? Teletrabalho é o termo, o conceito mais geral que nós utilizamos, inclusive na própria legislação trabalhista, mas não é essa terminologia que costuma ser utilizada, né, normalmente pela mídia. A Daniela Alves, por exemplo, numa tese, ela identificou o termo home office, né, como uma categoria nativa, né, dos trabalhadores que estão nessa modalidade. Então, eu acho que uma primeira questão, quando a gente vai discutir a questão do teletrabalho, é do que eu estou falando, né, de que trabalho, qual é o conteúdo do trabalho. E quando nós estamos falando em teletrabalho e trabalho remoto, nesse contexto da pandemia, nós estamos falando basicamente desse trabalho home office, né, que levou milhões de trabalhadores a ter que, nesse contexto, ir para suas casas e passar a trabalhar de forma remota e sempre mediada por computadores,
por essas ferramentas informacionais que a Marina já detalhou, né? E também há uma complexidade quando se fala, né, de teletrabalho, em razão das várias categorias de teletrabalho que há, né? A Rosenfield e a Alves identificaram 6 grandes modalidades de teletrabalho, esse teletrabalho ligado aí às tecnologias informacionais, né? Que é esse trabalho em casa, né? Que você tem um escritório em casa, ou no caso não tem um escritório em casa, mas é obrigado a fazer o trabalho em casa, né? A nossa pesquisa mostrou que muitos trabalhadores não tinham espaço, não têm espaço, né, dentro da sua casa, das suas casas, mas tiveram que passar a trabalhar em casa. Os escritórios satélites, né, uma modalidade, telecentros, trabalho móvel, trabalho em empresas remotas ou offshore, e mesmo elas identificaram o trabalho informal ou teletrabalho misto, né? Então, assim, há uma diversidade de modalidades, então, isso nos coloca, no momento que nós vamos falar de teletrabalho, e aí nas pesquisas empíricas, por exemplo, descrever esse conteúdo do trabalho, dizer de que trabalho estou falando. Ele se diferencia daquele trabalho no início da industrialização, né, porque, então, se diferencia do trabalho em domicílio, né, em que as costureiras, né, e diversos setores, as trabalhadoras passam a trabalhar em suas casas, efetivamente, e aí produzir mercadorias, bens tangíveis, né. Bom, mas quando eu estou falando de teletrabalho, quantos, no caso do Brasil, né, quantos são os trabalhadores que estão atuando nessa modalidade? No Brasil, essa modalidade já vem, né, há algum tempo, então realmente não é uma novidade, mas assim, os dados são muito escassos, né, em relação a precisar de fato de quantos trabalhadores estão nessa modalidade. O IBGE identificou um número lá em 2018 nós tínhamos 3, no caso do Brasil, né, 3 milhões e 800 mil trabalhadores atuando em casa ou em outros espaços, como nos chamados coworking. E aí, alguns dados mostrando que há um movimento, né, de ora expansão, ora redução desse número, né, de trabalhadores. E aí, em 2020, né, evidente, com a crise sanitária provocada pela Covid e a recomendação aí do distanciamento social, há um crescimento, né, realmente desse número, né, de trabalhadores em casa, e aí algumas empresas já tinham, né, digamos assim, uma organização para o trabalho remoto, mas isso não era geral, né, muitas outras empresas tiveram que fazer um processo de adaptação rápida, e os trabalhadores, então, né, tiveram que se adaptar mais ainda, e assim, e aí de qualquer maneira, né, muitos depoimentos que nós colhemos na nossa pesquisa mostram isso, né, olha, eu não tenho espaço, eu não tinha escritório, eu não tenho Wi-Fi, né, eu não tinha equipamento adequado, né, então, por isso que a gente diz, olha, tiveram que se adaptar de qualquer maneira, né, os professores também, é uma coisa impressionante. E aí, quantos são, então, os trabalhadores remotos nesse período aí da pandemia, né? De qual é o número, né? Quantos são os que estão trabalhando remotamente? Esse dado foi construído pelo PNAD, pelo IBGE, né? PNAD Covid, em que os dados oscilaram assim. Eles fizeram pesquisas semanais, né? E houve uma oscilação, né? O menor número, ali na terceira semana de junho, chegou a 8 milhões e 184 mil trabalhadores, e o período em que teve maior número de trabalhadores na modalidade remota foi na primeira semana de junho, teve quase 9 milhões de trabalhadores trabalhando de forma remota. Desses trabalhadores, né, quantos vão permanecer na modalidade de teletrabalho? Nós só temos assim anúncios, né, na grande mídia, os bancos,
muita gente falando, né, da intenção de estender o trabalho remoto após pandemia. Bom, porque de fato existe um processo aí dessa migração para o teletrabalho, como de fato é uma tendência no mundo, né? Mas quanto do trabalho será feito remotamente, a gente não tem ainda como saber, né? Por isso que eu penso que uma nova agenda de pesquisa vai se constitui aí no período pós-pandemia, né? Para se olhar quais são as categorias, quais são as ocupações, quanto desse trabalho vai permanecer na modalidade remota. O IPEA fez um estudo, lançou agora em maio, em que eles analisaram a potencialidade do trabalho remoto, né? Eles analisaram 439 ocupações e chegaram a um percentual de como cada categoria, cada grupo, qual é o potencial dessas categorias serem feitas remotamente. E eles identificaram que o teletrabalho pode chegar a 22,7% das ocupações nacionais, tá? Nesse estudo, eles também fizeram um levantamento sobre, em termos de mundo, né, quais são os países que têm uma maior proporção de teletrabalho, coincidentemente os países desenvolvidos, e os países com menos potencial de teletrabalho, estão na África. Eles levantaram também a potencialidade em relação à América Latina. Tá? É um estudo que vocês encontram facilmente no site do IPEA. E aí, como é que esse trabalho está regulado? Eu acho que a Marina já falou da fragilidade, né, da regulação. No caso do Brasil, houve em 2011 uma lei, né, que alterou o artigo 6 da CLT, mas interessante, nós estávamos vivendo 2011, né, o sentido foi de fixar garantias de igualdade de direitos entre o trabalho presencial e o trabalho à distância, né, diferente depois do que se sucedeu na sequência, né. Em relação ao trabalho no setor público, eu acho que é interessante registrar que, por exemplo, no âmbito da Justiça do Trabalho, né, se fixou que os trabalhadores... É uma legislação de 2015, né, e até foi uma pesquisa feita pela minha orientanda, Fernanda Boia, em que o Conselho Superior de Justiça estabeleceu regras para o teletrabalho, mas o que chamou a atenção, e esse foi o mote da pesquisa dela, foi que esses teletrabalhadores, os teleservidores, né, como nós chamamos, teriam que ter uma produtividade de 15%, no mínimo, uma produtividade maior, né, então, assim, essa foi a regra, tem que se produzir, e aí, considerando um privilégio, né, quem está trabalhando em casa pode, né, em todas as regras, mas que teriam que ter uma produtividade maior que 15%. E na pesquisa que foi qualitativa da Fernanda, ela identificou que houve sim, né, todos os trabalhadores que estavam em teletrabalho aumentaram a sua produtividade em mais do que 15%, e relatou muitas das dificuldades que nós identificamos nessa pesquisa também, né? Por exemplo, o não conseguir saber, né, o parar de trabalhar, né? Então, a coisa da conexão, de você estar o tempo todo trabalhando, né? Bom, e aí, em relação, isso no setor privado, no setor público, né, inclusive o governo acabou de fazer uma instrução normativa, né, número 65, estabelecendo o teletrabalho e a possibilidade, né, de se estender o teletrabalho, dependendo das atividades, mas também chamou a atenção nessa instrução normativa, ela coloca, né, a atribuição de responsabilidades aos teletrabalhadores, como checar e-mail, comparecer ao órgão, mas ela, em relação aos custos, por exemplo, define claramente que o trabalhador que estiver em teletrabalho,
não vai poder exigir, né, custos, né, os custos do teletrabalho, como telefone, computador, internet, energia, são de inteira responsabilidade do trabalhador, né, e aí também se estabelecendo não pagamento de hora extra, auxílio transporte, nem adicional noturno ou banco de horas, né, então nessa instrução normativa para os servidores públicos é isso que está posto, né. E em relação à reforma trabalhista de 2017, houve uma regulação, né, lá no artigo 75, em que definiu o teletrabalho como a prestação de serviço, preponderantemente fora das dependências do empregador, e aí com o uso de tecnologias da informação e comunicação, e aí não se configurando como trabalho externo. E que também é uma modalidade que depende de acordo, né, estabelecido no contrato individual do trabalho, que as condições podem ser alteradas, né, sempre de acordo, né, em acordo mútuo, mas também não avança muito além disso, isso que a Marina já identificou em relação à regulação do trabalho em outros países, também não se avançou em relação a isso, né? Por exemplo, como se fiscaliza, né, os custos, isso tudo depende, né, de acordos, né, como já foi assinalado pela Marina. Bom, aí nós fizemos, isso é o que temos em termos de regulação, então acho que esse é um dos desafios aí, na medida em que essa modalidade, né, perdurar, é um dos desafios para o sindicalismo, para a classe trabalhadora, né, como regular isso, assegurando, né, direitos, condições, etc. Por quê? Quando a gente faz as pesquisas empíricas, né, como é que está esse trabalho? Na pesquisa que foi realizada pelo grupo aqui da Universidade Federal do Paraná, junto com a Giovana Uehara, e aí com o apoio da Remir, nós fizemos uma pesquisa que envolveu diferentes setores econômicos. O único critério para responder esse questionário era um questionário pela plataforma Google Form, com 37 perguntas, e o único critério era que que o trabalhador tivesse começado a trabalhar remotamente no contexto da pandemia, tá? Ana, você... Desculpa, só para avisar, 5 minutos. 5 minutos, tá, viu? A gente sempre... Bom, em relação... Olha, agora é um telefonema aqui, deixa eu desligar esse negócio, desculpa. Em relação a essa pesquisa, então, foram 906 trabalhadores que responderam, tá? A maioria mulheres, um pouco mais, 67%, 32% de homens, a maioria casada, união estável, com filhos, né? E também uma maioria ali na faixa etária acima de 30 anos. Maioria do setor público, tá, 65%, e tivemos, né, respondentes em torno de 33% do setor privado. Os tipos de contrato de trabalho, né, maioria estatutário, em torno de 50%, seletistas, em torno de 32%, conta própria, 8,5%, e contrato temporário, enfim, essas foram as modalidades principais. Os tipos de ocupação, né? Então, os professores, setor público e privado, né, 28%. Foi uma pesquisa assim, respondida em que nós acionamos os nossos contatos, então, nesse sentido, ela foi, né, a amostra não foi assim algo... dependeu dos nossos contatos, então não foi não podemos dizer assim que usamos aquele critério, né, de uma amostra rigorosa, no sentido estatístico, estabelecendo quem eu poderia responder. Então, professores, técnicos de seguro social, gestores públicos, advogados, analistas, profissionais de tecnologia da informação, porque nós quisemos identificar também qual é o tipo de ocupação que pode ser feita, como a Marina já identificou, quer dizer, não é qualquer ocupação que pode ser feita nessa modalidade, com o uso né, de computadores, etc. Em relação às condições de trabalho, né, a jornada, houve sim um aumento do número de trabalhadores que tiveram a sua jornada estendida de trabalho, tá? Em relação aos dias trabalhados também,
o número de trabalhadores que passou a trabalhar 6 dias saltou, por exemplo, de 8% para 18%, e o número de trabalhadores que passaram a trabalhar 7 dias por semana saltou de 2% para 17%. Então, as pessoas, essa ideia de você não parar nunca, de você estar conectado o tempo todo, né? E aí a percepção dos trabalhadores realmente foi, né? E isso foi expresso nos relatos, né? Dos quase 400 depoimentos que nós tivemos sobre essa angústia, né? Dessas condições de trabalho tão em que não há desconexão efetivamente, né? Eu tenho que responder e-mail o tempo todo, WhatsApp, né? São muitas demandas, inclusive nos finais de semana, isso estava muito presente nos relatos dos trabalhadores. Em relação a custos, também a maioria, mais de 50% teve um aumento de custos, de gastos pessoais que tiveram que assumir, né? 48% afirmou que não. Em relação à ergonomia, veja que interessante, os nossos respondentes, em torno de 95% são de trabalhadores com escolaridade elevada, curso de graduação, pós-graduação, especialização, etc. Então, assim, seriam aquelas ocupações que a gente chama de uma chamada classe média, né, digamos assim, de algumas ocupações. Não estou falando né, do trabalhador lá do chão de fábrica, né, daquele trabalhador né, das ocupações elementares, enfim. E aí, nessa pesquisa, então, mesmo com esses trabalhadores com elevada escolaridade, em torno de 70% falaram das condições ergonômicas, né, que ou são péssimas ou razoáveis. Quando o trabalhador dizia, olha, as condições de trabalho minhas são razoáveis, ergonômicas, são razoáveis, porque eu tenho uma cadeira e uma mesa, mas não tenho espaço, não tenho escritório. Em torno de 30% só que disseram, são ótimas, porque tem um escritório, mesa e cadeira, tá? Então, eu acho que essa é uma questão bem importante aí, significativa, em relação aos dados da pesquisa. As dificuldades apontadas, né, foram desde o contato com colegas, interrupções constantes, e interessante que, por exemplo, interrupções constantes, principalmente para as mulheres, né, porque esse é o problema, né, da separação da vida profissional e familiar, né, de você ter que fazer tudo ao mesmo tempo, né, o trabalho da cozinha, o trabalho da esfera do cuidado e, ao mesmo tempo, do trabalho profissional. Falta de equipamentos adequados, né, dificuldade de lidar com computadores, né, e software. E aí também falaram de algumas vantagens, né, como flexibilidade do tempo, né, mais tempo com a família, etc. Bom, tem outros dados, mas o que essa pesquisa traz muitos dos desafios aí no período pós-pandemia, né? Um dos desafios é realmente essa questão do controle do tempo, da jornada, né? O outro para o sindicalismo, né? Como é que você vai mobilizar se os trabalhadores estão dispersos, né, nas suas casas. Então, assim, acho que a Marina já falou também, né, essa questão da fiscalização, quer dizer, como é que se fiscaliza esse tipo de trabalho, as condições de trabalho nessa modalidade, né? Gente, desculpa, passei do tempo. Não, tranquilo. Bom, muito obrigada. Tem uma questão aqui no chat, e eu vou aproveitar aqui no meu papel de coordenadora da mesa e já fazer uma questão. Eu vou ler a questão, tá? A questão é do Henrique, é uma questão para Marina. E ele fala: o controle do trabalho e o planejamento e organização do seu funcionamento são etapas distintas da organização social do trabalho. Quais são os aspectos centrais para delimitar melhor o desenvolvimento da base técnica da produção e o controle pelo trabalhador? E eu vou fazer uma pergunta, porque tem uma discussão acontecendo aí, juntando a questão do home office com a questão das plataformas, de que nos países onde é muito fácil o processo de demissão, ou seja, onde você não tem uma legislação que impeça a demissão, que haveria uma tendência das empresas que viram que dá para funcionar com os trabalhadores distantes,
mandarem esses trabalhadores embora, na perspectiva de que algumas plataformas de trabalho estariam sendo criadas exatamente para se apropriar dessas funções que as empresas estariam externalizando, tá? E, Dari, você faz a sua pergunta também, depois a gente devolve para elas, por favor. Ana, obrigado pela exposição. Marina e Cida, ótimas informações que trouxeram, muita reflexão. Eu queria fazer uma pergunta que não tem tanto a ver com a pandemia, que é uma pergunta que tem até estudos apontando nisso. Quais são os problemas de sociabilidade, de saúde do trabalhador e tudo que vão sendo causado pelo teletrabalho, home office? No teletrabalho, vamos pegar o conceito de teletrabalho, porque como alternativa à criação disso, foram criados o coworking, que agora mais ou menos também está fechado, né? É uma dimensão de ter algum espaço para além da casa para exercer atividade. Então, ou seja, queria perguntar nas pesquisas que você identificaram, essa questão de encontrar formas alternativas de sair do espaço da residência para exercer o teletrabalho, como nos coworking, e suas implicações na sociabilidade e na saúde das pessoas que estão nessa condição de teletrabalho, né? E eu queria perguntar isso. Eu sei que a pandemia é um período meio excepcional, mas a questão do teletrabalho, como foi lembrado por vocês, não é uma questão nova, né? Ela já está presente, deve ser intensificada. Então, como deve ser intensificada pós-pandemia, então é uma questão que me interessa, pelo menos gostaria de ouvir vocês um pouco mais sobre isso, tá? Obrigado. Obrigada. Quem quer começar? Bride, começamos por você? Para mudar a ordem? Pode ser. Obrigada. Bem, eu acho que a pergunta do Dari foi mais específica, né, Dari? A nossa pesquisa mostrou que, de fato, esse é o maior problema que foi identificado, que foi, né, o maior número de respostas dos trabalhadores foi sentir de fato esse isolamento social, né, a falta de contato com os colegas, inclusive no processo de trabalho, em que eles tiveram que aprender muita coisa nova, aí no contexto da pandemia, e sem ter o respaldo, sem ter o contato com os colegas. Uma das perguntas que nós fizemos foi, no período pós-pandemia, se eles tivessem possibilidade de continuar nessa modalidade do teletrabalho, a maioria, um percentual significativo informou que não tem interesse. Alguns depoimentos, inclusive, afirmando, olha, eu sonhava em fazer o teletrabalho, em trabalhar a partir de casa, mas a partir do momento que eu tenho essa experiência, não tenho mais esse interesse, eu quero voltar ao trabalho presencial, né, porque reconhecendo, né, a importância justamente da sociabilidade, né, do contato com os colegas. Alguns até falavam, tendo interesse, tendo possibilidade de se manter o teletrabalho, o trabalho remoto, que eles teriam interesse em ter alguns dias, em ser uma coisa híbrida, né? Em alguns dias eles indo para a empresa, e até porque eles ficam invisibilizados, né? Há essa situação, esse relato também, né? De que eles ficam invisibilizados, inclusive para as promoções, né, para uma série de atividades que o trabalho presencial possibilita e que eles, trabalhando remotamente, ficam sem essa possibilidade. Então, assim, aí, em relação à saúde, nos depoimentos, muitos e muitos trabalhadores falando do adoecimento, sim, né, que já começava a sentir. Claro que a tua pergunta não se refere apenas ao período, né, da pandemia. Eu acho que a pandemia, em função desse trabalho ter sido feito de qualquer maneira, nessa adaptação, de qualquer modo, mas muitos afirmando, afirmando que já estavam se sentindo doentes, estressados, né? Eu acho que aí, Dari, nós vamos ter que
ampliar as pesquisas para olhar essa dimensão, né? Porque, de fato, o trabalho acaba perdendo uma das suas características, que é de você estar na esfera pública, né? No diálogo, no contato com os colegas, né? O trabalho tem essa função da sociabilidade, e aí o trabalho remoto, quer dizer, você perde essa condição. Né? Os entrevistados não têm interesse em manter, a maioria não tem interesse em manter. E quem tem interesse gostaria de ter essa forma híbrida, né? De ter alguns dias que eles pudessem ir para a empresa. Eu acho que é isso. Acho que a pergunta da Ana era para a Marina, né? Bom, desculpa, era para as duas. Se você tem lido alguma coisa sobre, para o caso do Brasil especificamente ou não? Eu não anotei aqui nos países de possibilidade de emissão. Você pode repetir, Ana? Sim, não, que eu falei que tem uma discussão acontecendo que, sobretudo nos países onde você não tem uma legislação rígida em relação à demissão, como é o caso do Brasil, por exemplo, que as empresas que fizeram o home office, já percebendo que é relativamente tranquilo ter os seus trabalhadores espalhados, que elas estariam dispostas a fazer um processo grande de demissão, já na perspectiva de que novas plataformas de trabalho iriam aparecer, iriam se apropriar dessas funções que estão sendo externalizadas. Então, não sei se você ouviu alguma coisa sobre. Não, de tudo que a gente tem lido bastante coisa sobre isso, eu não li nada sobre isso. O que foi justamente essa intenção das empresas de ampliar, e em função da redução de custos, né, e de aumento de produtividade, né, tanto no setor público, tanto no setor privado quanto no setor público, né? Mas eu não vi nada sobre isso, não. Tá bom. Obrigada. Marina? Bom, primeiro, a questão do Henrique, que ele perguntava sobre a questão do controle do trabalho no teletrabalho. Tem muitas situações diferentes, mas a maioria das ocupações que podem ser realizadas mediante teletrabalho, temos uma situação em termos de processo de trabalho e de base técnica de manufatura moderna. Hoje o trabalho não é completamente mecanizado e o trabalhador tem que realizar muitas das atividades. Por exemplo, vendas. As atividades de telemarketer são as mesmas atividades, os conhecimentos são os mesmos conhecimentos do vendedor que ia porta a porta falando com as pessoas ou que depois fazia atividades só pelo telefone. A atividade é a mesma. Então, o computador, o celular, o telefone, tem uma função de ferramenta, mas não ocupa o lugar do trabalho, não remove o trabalho humano, sim? O trabalho da pessoa. Então, é uma ferramenta, não uma máquina, e o trabalho mantém seu caráter manual, semi-artesanal. É o mesmo exemplo que eu dava do jornalista, que ele pesquisa informação, ele escreve, ele usa o computador, mas o computador não escreve a notícia, sim? Então, estamos numa situação de manufatura moderna, sim? Com uma mecanização periférica. Então, o que acontece? O controle
não é pela máquina, principalmente, mas pelos objetivos. O controle é maior porque o que sim temos é, e isto é muito geral nas tarefas de escritório, uma maior fragmentação do trabalho. Então, eu posso controlar pelos objetivos, mas na maioria dos casos é um controle externo do trabalho, posterior à realização mesma do trabalho. Ainda assim, temos software que onde temos um controle síncrono do trabalho, onde dois computadores estão conectados e um empregador pode controlar em tempo real o trabalho, mas não é a situação mais geral. Sim? O software de controle, da mesma forma que o software que permitiria o controle do empregador, temos software que redirige os mails para que o trabalhador não receba mails no fim de semana, nas suas folgas, mas não é muito usado ainda, só mais na Alemanha, em alguns países, mas não é a principal forma de controle ainda. Mas tem muita diferença para cada atividade. Você tem que ir a cada atividade e ver o que conhecimento, o que tarefa faz o trabalhador. Não é uma questão que possa ser resolvida de forma geral. Pela pergunta de Dari do isolamento do trabalhador além da pandemia, eu acho que tem uma solução, tem muito a ver com essas formas mixtas que são muito usadas na Suécia, por exemplo, onde o trabalhador teletrabalha 2 ou 3 dias a semana e vai para a empresa 2 dias a semana. Tem exemplos onde a mesma empresa prefere isto para manter uma cultura empresária, desde o ponto de vista do trabalhador, mas também para manter a motivação dos trabalhadores, sim? Para evitar depressão, questões de ânimo do trabalhador que terminam afetando a produtividade da empresa também. Mas essa questão do isolamento é uma questão que também dá muito para trabalhar desde a situação do gênero. Que acontece? A situação não é a mesma para o homem que para as mulheres. Sim? A situação, a necessidade de passar tempo fora da casa é maior em as mulheres. E aqui eu vou falar de outro mito do teletrabalho, que a burguesia diz que é uma solução para as mulheres. Como antigamente dizia que o trabalho domiciliar da costureira era uma solução para as mulheres. Mas, ao início do século XX, as mulheres, as costureiras, faziam greves para poder trabalhar dentro das fábricas, dentro dos talleres, e não em suas casas. Por quê? Porque as mulheres preferiam trabalhar na fábrica, nos talleres, não em suas casas. A mesma situação acontece agora. O problema de isolamento é geral, mas é mais grave para as mulheres, que têm uma carga laboral de trabalho doméstico maior. Para elas, a possibilidade de trabalhar fora da casa é uma possibilidade de pôr um limite ao trabalho doméstico,
que é mais difícil de pôr se você está trabalhando na sua mesma casa. Tem uma pesquisa oficial na Argentina, onde dá que as mulheres que têm trabalho fora da sua casa, não as donas de casa, as mulheres assalariadas com trabalho assalariado, trabalham em suas casas com seu trabalho doméstico não pago 6 horas semanais mais que os homens. E isso só se não tem filhos. Se tem filhos, a diferença é maior. Então, para uma mulher, como Maria dizia recém, a situação do solapamento, da interferência da vida laboral e pessoal é maior. A mulher também tem, além dessa carga horária maior, a carga mental. Ainda que o homem faça algum trabalho doméstico, é a mulher, as mais das vezes, quem tem a responsabilidade de planejar o trabalho doméstico, é assignar tarefas, é pedir ao homem que faça alguma tarefa. Então, essa situação faz que para a mulher o teletrabalho seja mais difícil e que precise sair da casa para pôr limite a todas essas cargas, e também porque ela não tem, muitas vezes, outros espaços. Tem a vida laboral e a vida doméstica. Então, se a vida laboral fica na sua casa, não tem contato social. O homem que, além do trabalho, pode ir a jogar futebol, tem outras atividades, porque não ocupa tanto tempo nas tarefas domésticas, pode fazer o trabalho na sua casa e depois ir para a rua, para jogar futebol, para o café, para sociabilizar em outros espaços. Então, este é um problema que está muito atravessado pela situação, diferente situação do homem e da mulher. E por isso, a mulher prefere trabalhar fora. Tem muitas pesquisas de que acontece numa empresa quando essa empresa decide ir para teletrabalho e consulta os trabalhadores. A maioria dos trabalhadores que não querem ir para o teletrabalho ou são pessoas mais idosas, pessoas maiores ou mulheres. Os homens jovens vão querer ir a teletrabalho muito mais que as mulheres. Ok, mas podemos passar. Desculpa, só para a gente ir para as outras questões. Desculpa. Não, imagina. Eu é que me sinto constrangida de atrapalhar vocês, mas enfim, é só para colocar as outras questões. Tudo bom. Tá bom? Tudo bom. Bom, tem uma pergunta da Andréia Galvão para as duas. Vocês identificam uma preocupação maior com a regulamentação do teletrabalho em algumas ocupações e sindicatos? Há projetos sindicais consolidados nesse sentido? Depois, a pergunta da Raquel para a Cida. Ao responderem sobre a ergonomia dos equipamentos de trabalho, os trabalhadores tinham ciência das condições técnicas necessárias para o conforto que deveria ser propiciado pelos mobiliários? E uma pergunta da Simone, também para as duas. Politicamente, qual termo é melhor? Teletrabalho ou home office? Quem quer começar? Trid? Está sem som. Posso começar. Andréa, tem alguns sindicatos, novamente, né, algumas categorias mais consolidadas, digamos assim, que já
que já vem buscando construir, não sei ainda em que pé que estão, né, mas em termos de consolidado um projeto, mas que estão muito atentos e trabalhando pautas em torno do teletrabalho, né? Por exemplo, setor bancário, né? Tem toda uma discussão bem importante, porque os bancos são um desses setores aí que já, né, eles vêm anunciando que vão continuar no trabalho remoto e fechando espaços físicos, né? Então, provavelmente, né, uma parcela grande vai se manter, porque eles identificaram, de fato, tanto em termos de produção, aumento de produtividade, quanto de economia, efetivamente, com aluguel, né, e etc. Os petroleiros também parece que tem um trabalho bem avançado, uma pauta bem arrojada, né, em termos de teletrabalho, de normas, regras, né, de regulamentação de teletrabalho. Eu diria assim, que assim como ocorre com as outras categorias, eu penso que também em relação ao teletrabalho no pós-pandemia, vai depender muito, né, dos sindicatos e da condição desses sindicatos de fazer frente, né, de ter propostas e realmente identificar os problemas, né, dessa modalidade de trabalho, né, se mantiver, porque as pesquisas de fato mostraram, olha, custo de trabalho, os gastos, a fiscalização, né, como é que fica a fiscalização, né, dessa modalidade. E aí, juntando com a pergunta da Raquel, ótima a tua pergunta, porque, assim, essa foi uma das questões que a gente analisou, né, e ficamos pensando quando os 30% lá responderam que consideravam suas condições ergonômicas ótimas, mas apenas por ter um espaço, por ter um escritório e ter uma mesa e uma cadeira, né? Se elas estão realmente nas normas, porque existe toda uma normatização técnica, né? Para se considerar uma cadeira ergonômica, né? A mesa, etc. e tal. Então, mesmo esses, a gente não tem. Eles disseram, olha, eu tenho ótimas por isso, mas não há essa segurança de que a sua mesa, a sua cadeira estejam adequadas tecnicamente. Então, eu diria assim, que a situação é muito mais complicada, né, do que aqueles 70% que disseram, não tenho mesa, não tenho cadeira, não tenho espaço na minha casa, faço em qualquer lugar, e foram muitos respondentes nesse sentido. Meu apartamento é pequeno, né, Simone, em relação ao termo, politicamente o termo teletrabalho ou home office, a gente vem discutindo, vem pensando sobre isso. Eu não sei se os dois termos seriam corretos, né? A Rosenfield Alves, por exemplo, elas falam, olha, essas várias terminologias estão corretas. Trabalho remoto, home office, que é uma categoria nativa, e teletrabalho. A questão é que, dependendo do trabalho, da ocupação, e aí, se considerarmos que o teletrabalho ele se refere a várias modalidades, e não apenas a esse trabalho na casa do indivíduo, né, que tem outras possibilidades, eu acho que a solução é fazer aquilo que a gente costuma fazer na sociologia, é descrever, né, esse trabalho, descrever essas condições, e aí justificar por que eu estou usando o conceito de home office, ou por que eu estou usando o conceito de trabalho remoto, né? Porque me parece assim, que o teletrabalho também não é um conceito que consiga resolver tudo, né? Então, talvez a saída seja na pesquisa empírica eu explicitar. Quero só aproveitar para dizer que, como essa nossa pesquisa, ela foi muito, ela né, abarcou vários setores e vai sair uma segunda parte, né, a parte 2 da pesquisa, e nessa parte 2 nós vamos analisar a categoria docente, foi um dos números que mais, né, que mais responderam à pesquisa, em torno de 28%, e aí, gente, é uma situação dramática, né, nos relatos isso ficava muito evidente. Claro que no período pós-pandemia esse é um setor que provavelmente não vai se manter no trabalho remoto, ao menos na educação básica, mas no ensino superior a gente imagina que pode haver uma ampliação, sim,
tá? Aqueles 20% lá que está colocado nos regimentos, etc. e tal, provavelmente vão, né, no setor, no nível superior também, a gente imagina que vai se ampliar. Um outro capítulo que foi possível fazer dessa pesquisa foi analisar setor público e setor privado. Então, vai ser um capítulo, porque são as duas, teve um número grande, né, de respondentes do setor público. Gente, e assim, vai nos ajudar a pensar, a Marina falou em desfazer mitos. Eu penso que essa pesquisa vai também ajudar a desfazer mitos em relação ao funcionalismo público, porque a gente tinha depoimentos, né, de servidoras públicas, assim, que é de chorar. Aumentou produção, aumentou meta de produtividade, eu tenho que dar conta disso, daquilo outro. Então, assim, essa coisa, né, dos funcionários públicos, né, de não estar trabalhando remotamente, é uma grande bobagem, porque, inclusive, a pesquisa mostrando uma intensificação do trabalho, tá, para os servidores públicos, tá? E aí, então, vai ser um capítulo, né, fazendo uma análise do setor público, e aí o comparativo com trabalhadores do setor privado, né, em torno de 34% do setor privado. E o terceiro capítulo vai ser justo, até orientando do Dari, tá nesse capítulo, escrevendo junto, né, analisou e fez o banco de dados, justamente sobre a questão das mulheres, né, porque esse trabalho, o teletrabalho, ele atinge de formas diferentes, né, tanto as categorias e principalmente a questão das mulheres, né. Então, vai ser um capítulo inteiro só sobre, analisando os dados e referentes às mulheres nessa situação do teletrabalho no contexto da pandemia, tá? Então, acho que é isso. Ok, obrigada, Cida. Marina? Sim, primeiro, para Andrea. Na Argentina não temos projetos consolidados de sindicatos. Sim, na pandemia, o sindicato do Poder Judiciário, muito rápido, assinou um acordo coletivo sobre o teletrabalho, mas que o primeiro ponto desse acordo era que o teletrabalho era completamente excepcional durante a pandemia, mas que depois não poderia continuar. Tem alguns grupos, sindicatos de professores da universidade que estamos debatendo, mas não tem um projeto consolidado. Mas também como uma legislação excepcional para a pandemia. Por exemplo, baixar o número de alunos por professor durante este tempo do teletrabalho e outras regulamentações. Mas a legislação, esta nova lei, foi uma lei criada de cima para baixo. Não foi uma lei debatida na sociedade, com a excusa da pandemia. A excusa da pandemia foi aproveitada para sancionar e promulgar muito rápido uma lei não debatida por ninguém. Sim? A pandemia foi uma excusa porque nossa lei de teletrabalho não vai ser aplicada durante a pandemia. No Chile, também eles, em março, votaram uma lei de teletrabalho apurados pela situação excepcional. Mas a lei está em rigor, está atuando agora. Mas a lei da Argentina diz que só vai entrar em funcionamento 90 dias após a finalização da quarentena. Então, se apuraram para ter uma lei que não vai ser usada durante a pandemia. Ainda mais, aliás, nós já tínhamos uma regulamentação
do Ministério de Trabalho, do setor de saúde, que obrigava aos empregadores que têm trabalhadores em suas casas, teletrabalhadores, a fornecer cadeira ergonômica, mousepad e outros elementos. O que aconteceu? Quando começou a pandemia e a quarentena, o presidente assinou um decreto suspendendo essa norma. Essa norma que nós já tínhamos foi suspendida durante a pandemia. Porque durante a pandemia as relações de trabalho vão ser sujeitas à boa vontade das partes. Nós já conhecemos a boa vontade das partes. Temos empresas, grandes empresas, a empresa Edesur, que dá a eletricidade, que está vendendo cadeiras ergonômicas a seus empregados. A mesma empresa vende as cadeiras a seus empregados, mas ela permite parcelar com seu salário. Então, é o benefício, a boa vontade da empresa. Então, temos essa situação. Na realidade, só temos um novo sindicato, que é um sindicato dos trabalhadores informáticos, aqueles que trabalham na programação, esses tipos de atividades, que eles estavam debatendo, sim, a lei de teletrabalho. Mas, no resto dos sindicatos, a lei baixou e foi votada tão rápido que ninguém teve tempo para debater nada. Uma questão para a pergunta prévia da Ana, que ela falava dos países onde demitir é fácil. O caso de Chile é pior, porque eles não só deixam a questão da jornada para acordos coletivos do trabalho, mas para contratos individuais. Então, claro, onde o teletrabalho não é legislado e o custo de demissão é muito fraco, as empresas vão para teletrabalho porque flexibilizam e eles podem poupar muito dinheiro. A eletricidade, internet, todos os recursos, se elas não estão obrigadas a fornecer essas questões ou cumprir os mesmos direitos dos trabalhadores, elas vão ir para o teletrabalho. Não conheço essa questão, o que disse a Maria. Eu não ouvi nada de novas aplicações, além daquelas que se estão perfeccionando, como Zoom ou outras, mas nada muito específico, novo fora disso. Mas eu acho que sim, que onde as empresas não têm legislação e podem recorrer ao teletrabalho, elas vão fazer isso porque poupam muito dinheiro das dispensas e também porque fazem trabalhar mais ao operário. Ok, gente, mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, vou passar de volta a palavra para as expositoras. Não? Não. Então, Cida e Marina, vou passar de volta a palavra de vocês para vocês fazerem os comentários que vocês acham que ainda são necessários, enfim. Tá bom? Tá. Marina, Bri? quem começa? Marina quer falar? Fala, Maria, fala. Tá. Bom, eu acho que assim como a reforma trabalhista foi um grande baque e que inaugurou uma nova agenda de pesquisa,
hoje eu penso que o teletrabalho, né, e o trabalho aí, a partir da pandemia, vai abrir uma outra agenda, né? Em qualquer estudo que nós estamos fazendo, nós já estamos orientando, inclusive, os alunos, né, que estão fazendo a pesquisa, quer dizer, você tem que olhar o que aconteceu nesse contexto, né, da pandemia, e aí o que permanece, né, desse processo, porque nós imaginamos que vai haver uma aceleração, sim, dessa dinâmica que vinha, assim, em relação à migração, né, para o trabalho, para o teletrabalho, que vinha com muitas idas e vindas, a gente percebe, né, do ponto de vista da administração, das teorias administrativas, de empresas, inclusive, que vendem software, né, de controle, havia muita propaganda, de fato, né, e como a Marina levantou, dos mitos, né, que é o trabalhar de forma remota. Então, assim, há uma pressão para que se avance. A pandemia possibilitou isso para as empresas experienciaram e me parece que gostaram, né? Várias notícias falando da redução de custos, né, do aumento da produtividade. Então a tendência é que vai aumentar, mas nós não sabemos quanto, né, em quais setores, e de fato e aí o desafio ao movimento sindical, né? Acho que os trabalhadores estão bastante desafiados a olhar e desmistificar muito desses mitos também. Eu lembro que na Petrobras mesmo, né, quando eles anunciaram, eles tiveram um ganho de que a Petrobras teria que oferecer equipamentos ergonômicos e tal, cadeiras, etc. Eu vi dois comentários assim de duas pessoas criticando, né, a ação do sindicato, que coisa absurda, né, de exigir esse tipo de coisa. Né? Então, há problemas aí nesse sentido também, porque no contexto da pandemia, os trabalhadores, de certo modo, se sentem assim, privilegiados por poder trabalhar remotamente. Então, há uma questão cultural, há uma questão aí nesse sentido também, né, de vencer, de desmistificar esses mitos e recolocar as questões, né, que se as empresas estão economizando, essa economia, ela está sendo, né, partilhada, né, o gasto está sendo partilhado, de fato, pelos trabalhadores. Então, eu acho que uma nova agenda de pesquisa vai se inaugurar aí a partir, né, e a gente vai ter que olhar o teletrabalho, porque não há, e olhar setores, né, ocupações, atividades, de forma muito próxima, porque tudo vai depender muito do conteúdo do trabalho e como os trabalhadores vão conseguir fazer frente, né, pressionar para alcançar uma regulação né, decente, digamos assim, que assegure condições de trabalho, né, e não a intensificação como se verificou nesse contexto da pandemia. Eu quero agradecer a Ana, agradecer ao Elcimar, agradecer a todos vocês aí que estão nesta conversa. Obrigada. Cida, pensar numa legislação favorável para os trabalhadores nesse contexto dá desespero, né? Mas, enfim. Marina. Eu concordo com Maria que o movimento sindical tem por frente um grande desafio. Por isso, eu acho importante esta nova agenda de pesquisa, este debate que hoje tivemos aqui, sobretudo para dar ferramentas a esse movimento sindical para as batalhas que ele tem que dar nas ruas, mas também na mídia, nos debates legislativos, e então temos muito trabalho por diante para poder fornecer ferramentas teóricas, conhecimento para essas disputas. Por isso, quero agradecer uma vez mais aos organizadores, a Maria, a Ana, a Elcimar também, que fizeram possível
este encontro hoje, que também a tecnologia habilita. Ok, então, super agradecer todo mundo, né? A Bride, Marina, Elcemir, obrigada pela ajuda, e claro, a Remir, que eu acho que é super importante para a gente esse espaço de debate, de conhecimento. Então, super obrigada, e acho que é isso. Um abraço grande